Que bom que você veio, que bom que vocês vieram. Essa é a nossa live de domingo de tarô para desenvolvimento pessoal com o tema, danado dessa semana, o tema da torre. Olá, meus queridos, minhas queridas, vamos ver quem chega aí para nossa live desse domingo, porque hoje o tema é daqueles, né? É um daqueles temas que a gente não gosta muito de falar, sabe? Porque afinal, querendo ou não, né? Sabe aquele momento da vida que a gente não costuma se orgulhar muito dele, porque é aquele momento da queda, do declínio, em que a gente achava que as coisas estavam indo muito bem e não foi tão assim. Aquele momento em que a nossa crença, a nossa certeza de que a gente está no bom caminho, no caminho certo para realizar algo, olha, ela é, digamos assim, arrasada por um raio da verdade, ou no caso aqui do tarô de Marselha, né, por uma espécie de língua de fogo, né, que lembra muito, inclusive, aí para os cristãos, para as cristãs, aquela cena da Torre de Babel, né, da Bíblia, em que os homens tentando chegar aos céus, né, eles vão lá e são fulminados pela força divina que fala, pera aí, Deus sou só eu, né? E aí, nesse caso, a gente passa a ter que falar as línguas, e aí precisar se entender através da linguagem. Pelo menos é isso que está lá na mitologia bíblica. Vamos ver o que mais esse mistério, esse arcano aqui da linguagem que o tarô é, para ajudar a gente a entender a experiência humana, dessa forma a nossa experiência, a experiência da pessoa próxima, né? Ter um pouquinho mais de empatia. Então, o tarô, para mim, é inclusive uma dessas ferramentas que ajuda a gente a se conectar com experiências que, sinceramente, todo mundo passa. Então, bom dia. Deixa eu dando um bom dia para todo mundo que me acenou. Olá, vocês. Ó, tô vendo que Silmara tá aí. Bom dia, Silmara. Artifito, Mariana Salem, Joyce, gente, sejam muito bem-vindas, viu? Eu sei que o nosso tema hoje não é dos mais agradáveis, mas eu espero passar por ele com ensinamentos, né? Claro que momentos assim da vida tem muito ensinamento. Então, de cara, ó, já vou pedindo para vocês, você que está aqui online ao vivo comigo e depois quem vai ver a live, né, em outro momento, faz um momento aí agora. Respira, Cris chegou também, Daiane, Edna e Adriano. Bom dia, querido, fica à vontade. Nosso tema hoje ele é ácido, mas ele é importante e eu garanto que ele é fundamental para a gente chegar na próxima etapa, que vai ser show de bola. Já vou até dar spoiler para animar vocês a ficarem até o final da live, ó. Depois da torre, gente, vem a esperança, vem a estrela, tá? Que vai ser o tema do nosso próximo domingo. Mas hoje não, hoje nós vamos falar da queda mesmo, né, daquela etapa difícil. Lembra, quem tá aí comigo, né, desde o início, sabe que semana passada Tatiana chegou também, Mariângela, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem tá aí comigo desde semana passada, na verdade 2 semanas, né? Eu ainda dei um refresco para nós, deixei a gente 2 semaninhas, olha lá, com o arcano do diabo, que era o arcano do poder pessoal, da gente se sentindo assim, a última Coca-Cola do pacote, a gente lidando com o nosso demôniozinho interior, que fala assim, olha, por que você não escolhe as coisas em seu próprio benefício, né? Ao invés de ficar pensando no coletivo, pensando nos outros, pensa só em você. Lembra que o diabo falava isso? Temos Paulo aí também, Silva Lima, fica à vontade, querida. Então, a gente estava aqui todo no poder, né? Tudo trabalhado no poder pessoal. E aí, o que será que aconteceu para a gente na próxima etapa da nossa jornada com o tarô? Esse é o arcano 15, esse é o arcano 16. O que será que acontece, gente? que justiça divina é essa? Que fogo divino, que raio é esse que vem e transforma a nossa vida? Então vamos lá, vamos começar a trazer para a nossa experiência pessoal, né? Afinal, meu desafio aqui é ajudar vocês a ver que o tarô é uma linguagem para o dia a dia, não só uma linguagem divinatória. Então pensa aí, ó. Qual foi a última vez ou a vez mais difícil em que você teve que lidar com um negócio que chama quebra de expectativa? Né? A quebra de expectativa é o quê, gente? É aquele danado daquele momento em que você tem uma expectativa, né? Você tem uma visão de como as coisas deveriam acontecer naquela área da vida, ou na relação com aquela pessoa, né? Ou um plano que você tinha certeza que você estava construindo a torre direitinho.
né? Tem aqui uma expectativa nossa de estabilidade, de solidez, de confiança, né? Querendo ou não, hoje a gente vai falar um pouquinho também de quebra de confiança. Se quiserem, já vão deixando aí nos comentários como é que vocês se sentem em relação a isso, se vocês têm algum conselho muito bom para compartilhar aqui com a gente, porque assim, o tarô já mostra claramente, né? Ó, não é fácil. Nunca é fácil, não é para ser fácil, né? Se você vê uma pessoa aí passando por um momento de quebra de expectativa, ela estava construindo algo da vida, e aí veio uma notícia, alguma coisa que tirou ela do eixo, né? Que botou ela numa outra situação. Se você vê alguém lidando com isso de um jeito muito pacífico, gente, cuidado, já pode ser um problema, né? Porque a gente, de fato, é parte da experiência humana a gente sofrer, a gente de alguma forma, não um sofrimento, né, indiscriminado, sem tempo para acabar, mas poxa, se nós somos seres afetuosos, né, seres dos afetos, seres compostos não só de carne, de corpo físico, não só de pensamento, né, de racionalidade, mas também de emoções, né, de sentimentos, e isso é fundamental, ó, o avião passando. E lembrar dos nossos afetos, né, das nossas emoções, é fundamental num momento como esse. É quando a gente se irmana, porque a gente é capaz de perceber quando alguma coisa não está indo de encontro com o que o nosso coração quer, com o que os nossos afetos recebem bem, e isso é um chamado, né? Vocês concordam que é um chamado? É um chamado da vida para, opa, vão rebolar, vão sair desse lugar. Esse lugar não é para você. Olha só, você está tendo expectativas que não estão sendo correspondidas. Então, ou a gente vai mudar, porque às vezes a gente tem expectativas irreais, né? Não sei se vocês concordam comigo, tô vendo um coraçãozinho aí acendo. Acho que até agora eu tô indo bem. Então, às vezes a gente tem expectativas irreais, né? Muitas vezes, e aí eu vou voltar um pouquinho no arcano anterior, eu espero que vocês estejam aí pensando, quem não conseguiu lembrar ainda, dá um minutinho, vou até parar de falar um minutinho, vamos lá. Inspira e expira profundamente, traz a mente aí, pode ser recente, pode ser do passado. Qual será que era a sensação de estar aqui como esses dois mocinhos? Eles estavam lá dentro dessa torre, a torre nem porta tem, daqui a pouco eu vou falar disso. Eles estavam lá dentro dessa torre, crentes de que estavam fazendo do jeito certo, a coisa certa, indo para o caminho apropriado, e aí alguma coisa acontece que arranca, olha, isso é muito legal, arranca a coroa dessa torre. Vocês estão vendo que a torre não foi toda abaixo, né? Não é uma coisa assim, não, acabou meu mundo, caiu meu mundo. Caiu mesmo a coroa. A coroa como um símbolo de soberania, né? A coroa como um símbolo de... Sabe quando a gente está tão envolvido numa construção, uma expectativa, que a gente acredita que ela é régia. Ela é a única coisa boa que pode acontecer com você. Ah, aquela é a única pessoa da minha vida. Esse é o único trabalho. Então, se eu for demitido, eu vou ter a sensação de que, ó, minha coroa caiu. A coroa, o que havia de mais importante, mais régio e poderoso na minha vida, foi embora. Aquela pessoa, né? É só essa pessoa e ninguém mais. É só esse trabalho e ninguém mais. Nesse momento da nossa jornada, o tarô nos lembra que nada é para sempre, tudo é transitório. Vocês vão lembrar, quem está aí comigo desde o início sabe que eu já falei desse tema por uma outra abordagem, que foi lá no Arcano da Morte, né? Lá no Arcano da Morte a gente também fala do fim, das finalizações. E aí daqui a pouco eu vou fazer um paralelo, né? Por que será que esse fim é diferente desse fim aqui? Porque eles são bem diferentes. Esse aqui é aquele momento, então, lembra, respira, tenta sentir como você se sentiu aqui. Se quiser até bota aí nos comentários que palavras dizem de como você se sentiu. Provavelmente algo como enganado, enganada, né? Traído, traída. A palavra traição aparece muito na sensação, em como eu me sinto quando eu tô vivendo o arcano da torre na minha vida. Quando eu tô lá tirando o tarô, né, para desenvolvimento pessoal, penso numa situação, peço um conselho, e chega a torre. A gente morre de medo dessa carta. Eu acho que ela é uma das que a gente mais tem medo. Porém, ela indica uma finalização necessária para a gente chegar, como eu já falei, naquela coisinha boa que virá. Deixa eu ver aqui, ó, nos comentários. Nunca é bom ter muita expectativa em alguma coisa. Será, olha lá, uma palavra que a pessoa sentiu destruída. Uau, Iriane. Essa palavra me sentir destruída, ela é uma palavra muito forte. E ela cabe muito na interpretação desse arcano, né? Sim, a sensação é de destruição.
A sensação é de que eu estava muito focada, e daqui a pouco a gente vai ver que é exatamente esse talvez o problema, né? Quando a gente foca demais numa pessoa só, num só caminho, a gente tem a certeza de que ali é a nossa salvação, né? A sensação, quando lá na frente a gente perceber que tudo no nosso mundo é falho, tudo no nosso mundo não é que é falho, tá? Às vezes é falho mesmo, mas tudo está em transformação, eu acho que é mais adequado eu falar assim. Né? As coisas não vão permanecer sempre as mesmas, você não permanece sempre o mesmo, a mesma, as pessoas ao seu redor também não, e nem as condições de emprego, de finanças, de família, tudo isso está sempre em transformação, né, gente? E aí agora eu começo a falar do principal motivo porque a gente estabelece expectativas. Porque eu tenho um desafio, eu tenho um propósito pessoal com a live de hoje. Eu quero ajudar a desconstruir junto com vocês essa péssima imagem que as expectativas estão ganhando por aí. Vocês já viram aí na internet frases como planta galinha ao invés de criar expectativas, né? Faz qualquer outra coisa ao invés de criar expectativa. Expectativa é ruim, não pode ter expectativa. Gente, pelo amor de Deus, expectativa é uma das características que nos torna humanos e humanas. O que é a expectativa? Olha que legal. Pensa num animal da floresta, né? E nós que somos bruxos e bruxas, a gente que está no meio da encruzilhada, né? Entre a natureza e a civilização, a gente nunca pode esquecer que nós também somos seres instintivos, instintivas. E uma das habilidades que o ser humano tem na natureza, diferente dos outros animais, pelo menos a gente, ou pelo menos mais aprimorada, né? Porque a gente não tem muitos, como é que fala? Muitos indícios de que os outros animais da natureza tenham uma habilidade tão poderosa como a nossa de antever, de prever resultados. O que é isso? A gente consegue criar uma estratégia, sei lá, né? Vamos voltar lá nos primórdios da humanidade. A gente consegue criar uma arapuca para pegar um bichinho na natureza. A gente consegue traçar uma estratégia para, ao invés de ficar coletando frutas por aí, a gente criar uma agricultura, uma estrutura, uma estratégia. O que é a tal da agricultura? Vocês vão entender por que eu estou falando disso. Isso é uma das primeiras tecnologias que o ser humano desenvolveu, né? Aquela habilidade de parar de ficar só coletando frutinha na natureza e quando não tinha fruta na natureza morrer de fome e começar a pegar sementinhas e antever, ter uma expectativa de que se eu colocar essa sementinha na terra, eu observei a natureza, eu vi que precisa de água, precisa de sol, precisa de não sei mais o que, e posso então ter a expectativa de que eu vou colher frutas daqui a pouco. Olha que incrível! A expectativa, então, pessoal, ela é uma ferramenta maravilhosa para a gente, inclusive, antever perigos e se cuidar para evitar, né, em equilíbrio, quando essa habilidade nossa está equilibrada, não está nem em excesso, nem em falta, ela nos protege. Isso faz sentido ou não? Deixa aí. Se fizer sentido, deixa os coraçõezinhos, deixa os comentários de vocês, porque isso é fundamental para a reflexão que eu vim propor aqui hoje para nós, tá bom? Se não fizer sentido para vocês, pode botar aí também. Ah, não, Elisa, detesto minhas expectativas. Expectativa ninguém merece. Por quê? Expectativa, então, como eu falei, é uma ferramenta estratégica, né? Eu posso ter, aí vamos lá para a carta, ó. Quando eu estou lá no meu arcano anterior, lembra que é uma jornada que nós estamos fazendo, desde o louco até o mundo, tem uma historinha sendo contada, a historinha, né, do ser humano na vida na Terra. Então, se eu estava aqui toda empoderada no arcano anterior, né, construindo, eu tinha certeza do meu poder, tinha um diabinho falando para mim que eu posso, como filho, filha da criação, criar o mundo à minha imagem e semelhança, aquilo que eu quero para mim, e aí eu vou lá, firme e forte nessa ideia, planejar, ter expectativas de construir algo e começar pouco a pouco botando os tijolinhos dessa estrutura. A expectativa aqui, então, é uma idealização, é um ideal, é onde eu quero chegar, né? Quem quiser aí lembrar aqui da mitologia bíblica, né? Lá na mitologia bíblica a gente tem essa historinha aqui, que é a história da Torre de Babel. Quem quiser volta lá nesse texto, né? Que é mágico, inclusive. Lá vocês vão ver que tinha uma expectativa humana de conseguir chegar aos céus e por isso eles construíam a tal da Torre de Babel, né? Qual o problema da expectativa? Ela é uma ferramenta, como eu disse, maravilhosa de construir, né, de idealizar uma realidade e traçar os caminhos, as estratégias que eu preciso fazer até chegar onde eu quero. Porém, eu não posso esquecer, isso é fundamental,
que eu estou num mundo em que outras pessoas, vão lembrar lá daquela lição antiga, tá lá na live 1, na live do mago. Todo mundo também é um co-criador, uma co-criadora da própria realidade. E é aí que começa o nosso problema, né? Então vamos lembrar aqui, vamos separar as coisas no lugar delas. Não é que o problema é expectativa. O problema é eu acreditar que, porque eu tenho a expectativa de algo, que é uma hipótese que eu tenho na minha cabeça, né? É uma possibilidade de que se eu fizer tudo certinho eu vou chegar lá. Isso não é uma verdade. Ainda não, é uma hipótese. E tem mais um monte de gente ao meu redor também criando a vida conforme as suas expectativas. E às vezes pode ser que a minha se choque com a expectativa do outro. Eu tenho uma expectativa nessa relação, sei lá, de que ela seja sempre divertida e criativa e cheia de ânimo. E aí a outra pessoa que está no relacionamento comigo pode ter uma expectativa de relacionamento que é outra. Como é que a gente faz então? Porque aí, por mais que eu tente com as minhas estratégias, qual é a estratégia de construir uma torre? Bota um tijolinho, bota outro tijolo, bota a janela, né? Teve alguém que já comentou aqui, realmente ela não tem porta, eu vou falar disso. A porta é exatamente, vou aproveitar e falar agora, né? Já que o Paulo perguntou, ó. A porta, pessoal, o que ela é simbolicamente no dia a dia da gente? Para que servem as portas? Não é para fechar um caminho e abrir outro, fechar um ambiente, né? Comunicar um ambiente com outro ambiente, mas de uma forma regulada, né? Ou seja, pode, às vezes a porta está aberta, eu posso entrar, às vezes ela está trancada, eu não posso. Ou seja, a porta é um símbolo, é uma alegoria para a gente pensar a nossa capacidade de ficar permeável à expectativa do outro, ir adaptando as nossas expectativas ao que o cenário nos oferece, ao que as pessoas nos oferecem. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui para vocês. Eu tive muita expectativa de passar no vestibular. Na minha época ainda chamava vestibular, faz muitos anos, para entrar na faculdade. A minha expectativa era que eu só precisava focar em estudar, né? Fechar aqui, ó, parar de pensar em festa, parar de pensar em qualquer outra coisa, ter uma estratégia de estudos cronometrada. Eu cronometrava meus horários, tudo bonitinho para eu poder estudar. E aí pronto, eu estava fazendo a minha parte e eu tinha visto tudo que era necessário para passar no vestibular. Bom, em parte eu calculei certo, porque eu passei no danado do vestibular. Mas sabe uma coisa que eu não calculei na época? Porque eu não sabia, porque os meus olhos estavam fechados, eu estava vendo só uma estratégia, que saúde mental e emocional também eram importantes. Então, por mais que eu tenha estudado e passado no vestibular, não, gente, meu primeiro ano de faculdade foi muito difícil. Porque eu estava mal emocionalmente, mentalmente, muito desgastada. Eu não tinha percebido que isso também era importante. Eu não adaptei as minhas expectativas ao que o cenário foi me mostrando. Quando eu fui vendo ao longo da jornada que eu estava ficando mal, né, emocionalmente, mentalmente, eu não adaptei minha estratégia. Eu não falei assim, ó, agora eu vou estudar um pouquinho, mas também vou encontrar meus amigos, mas também vou fazer uma terapia, né? Não, ao invés de adaptar a minha estratégia, e isso é muito inteligente da nossa parte. Quando a gente aprende a fazer isso, a gente começa a colocar nossas expectativas a nosso favor, sabe? Quando eu deixo as minhas expectativas conversarem com o que o ambiente está me mostrando. Outro exemplo, aí já não meu, né? Um exemplo que eu vejo muito por aí, aparece muito na minha mesa de cartomancia quando as pessoas vêm se consultar. Dores de amor. Eu tenho uma expectativa de um príncipe, de uma princesa encantada. E aí eu vou agindo na relação com aquela pessoa como se aquela pessoa fosse aquele meu esperado, aquela minha esperada. Como se eu tivesse um jeitinho de fazer as coisas que fosse me dar do outro exatamente o que eu quero dele ou dela. Gente, isso é impossível. Ou pelo menos assim, a expectativa que eu tenho do outro, ele não tem obrigação nenhuma de suprir, né? Ele é um ser, é um indivíduo, é uma indivídua, que também tem as próprias expectativas e também está construindo a sua própria história. A torre, né, a vivência em equilíbrio das nossas expectativas tem tudo a ver com respeito. Respeito ao meu espaço de cocriação da realidade, mas também a lembrar que eu preciso adaptar minhas expectativas à criação do outro também. E quando eu não estou conseguindo fazer isso, a torre é o remédio. A torre é o remédio duro, né? Difícil, aquele remédiozinho amargo que aparece na vida quando eu tô lá construindo uma relação não com a pessoa, mas com o meu ideal dele ou dela. A pessoa tá lá me dando indicações ao longo do caminho de que ela não é exatamente aquilo que eu tô pensando,
né? Mas aí eu vou lá e ignoro, mente aqui pra mim, eu vou lá e, não, deve ter sido só dessa vez, porque o meu ideal aqui de fulano não é alguém mentiroso. E eu vou ignorando sinais. Então, voltando lá na porta, por que essa torre não tem porta, Paulo? Porque a porta é a comunicação com o mundo exterior. É quando eu saio, né, idealizar e ter expectativas, é sobre o meu mundinho de ilusões aqui na minha cabeça. Ele é ótimo, ele me ajuda a antever e me planejar para chegar onde eu quero. Mas eu tenho que lembrar que o mundo não é só sobre o que eu quero. Então eu preciso me comunicar, deixar as minhas expectativas se comunicarem com o cenário real. Foi o grande erro desses dois mocinhos aqui da carta do tarô de Marsella, sabe? Eles não comunicaram, eles foram lá só pensando. Obstinado, obstinada. Quem conhece essa palavra? Quando a gente está muito obstinado, né? Obsessivo. Cuidado com aquelas relações que a gente cria com base nas obsessões. Né? Isso aqui é uma fragilidade gerada nesse arcano por causa da nossa etapa anterior. Aqui a gente tinha o diabão, né? Aquele cara em nós que quer construir o mundo à imagem e semelhança dos nossos desejos. E pronto, acabou. Vai usar de manipulação, chantagem, mentira, o que for para chegar onde quer. Quando a gente faz isso em desequilíbrio, em equilíbrio é ótimo, mostra poder pessoal, né? Muitas vezes, aquela dona de casa, aquela já senhora, né, que a vida inteira deixou de cumprir o que queria para fazer o que o marido queria, o que os filhos, o que era bom para a família, às vezes é exatamente através da vivência desse poder pessoal, como eu falei na live do diabo, quem se identificar com isso pode ser um chamado aí, vai lá ver a live sobre o arcano do diabo. Nesses momentos da vida, quando a gente vê que a gente abriu muito mão das nossas expectativas, do que a gente queria para a vida, e tá fazendo só o que o outro quer, né? Com uma tentativa para agradar, ou para não ser abandonada, para não perder aquele emprego, né? Quando eu tô vivendo assim, o diabo é o grande remédio que eu preciso. Concordam comigo ou não? Eu pareci muito herética falando isso ou não? Mas né? Porque eu preciso despertar algo em mim que fala, eu quero gozar com a minha vida, com aquilo que eu tô construindo para mim. Então agora eu vou parar de negociar e vou fazer tudo do meu jeito. Agora, e se eu me excedo nisso? E se aí fica tudo só funciona se for do meu jeito e que não é do meu jeito? Eu nem olho, eu nem troco com aquilo. Né? Eu não tenho portas, eu estou construindo uma torre sem portas. Ela pode parecer muito alta e poderosa por um tempo, né? É possível, né? Eu queria dizer que não, mas no nosso mundo hoje como tá, principalmente se você tem muito dinheiro, né? É muito possível você construir uma torre, né, de poder, né, de projeção social, de poder e riqueza, sendo alguém que nem tem nenhum tipo de conversa e diálogo com o mundo ou com o outro, alguém muito egoísta. Muito voltado só para as próprias necessidades, né? A pessoa que vive dentro da torre é aquela pessoa da torre que construiu para si, é aquela pessoa que tem uma relação com o mundo muito utilitarista, né? Se aquela pessoa é útil para mim, fica na minha vida, se não, vai embora. Se aquela oportunidade, se aquela relação, né, se aquele lugar é útil, fica, se não, vai embora. Eu não estou em contato com as necessidades do outro, com as expectativas do outro e do mundo. E também, eu vou perdendo contato com a própria realidade, tá? Vocês me perdoem. Mas gente aí muito rica, né? Vou dar esse exemplo que eu acho que é o mais claro para falar disso. Gente muito rica começa a perder o contato com a realidade mesmo. Vocês já ouviram falar, tem uma anedota histórica clássica, né? Da rainha Maria Antonieta, que quando estava lá na casa dela toda chique, né? Toda fina, comendo brioches e tudo mais, e aí chega alguém, um conselheiro, e fala, rainha, a gente precisa se cuidar, ou cuidar da população, porque eles estão sem pão, eles não têm o que comer. Na verdade, ele não falou não tem o que comer, né? Falou assim, eles estão sem pão. E aí o que ela entendeu? Gente, se não tem pão, come brioche. Olha que falta de noção, né? Ela acostumada a uma variedade enorme de comidas, para ela não tem pão, ela come outra coisa. Mas o que ele queria dizer de fato? Das necessidades do povo que ela não estava percebendo. O povo estava com fome. Então pensem aí, e isso, a torre, eu entendo que ela pode ser um mistério um tanto assustador, né, na nossa jornada com o tarô, porque ela aponta para aquilo que a gente não tá vendo e acha que tá vendo, ou nem sabe que não tá vendo. Entende? Então, aí eu começo a desvelar um pouquinho mais desse mistério. Por que a torre representa uma finalização? Então, chegou essa carta na sua mesa de cartomancia, a gente tá falando de um fim de ciclo, né?
Alguma coisa vai acontecer fora, né, da expectativa, da possibilidade de previsão das pessoas envolvidas nesse cenário e que vai botar tudo à terra. Ou, no mínimo, vai botar uma grande verdade à tona, né? Alguma grande história vai aparecer e vai mudar totalmente o cenário. Vai tirar quem parecia que quem achava que estava, né, com a bola toda ou com um lugar de poder, vai ser colocado abaixo por uma verdade, por algo que vem de fora. Esse raio, né, essa chama aqui, ela vem do divino. Ela vem de um olhar superior ao seu, de alguém que está vendo a situação, pode ser de Deus, né? Pode ser aqueles grandes infortúnios do destino que pegam a gente, uma pessoa com muito dinheiro, com um carro maravilhoso que vai lá e bate, ou morre, sofre um acidente, né? Pode ser coisa boa também, tá bom? Porque às vezes a gente está construindo uma torre aqui de insuficiência, de baixa autoestima, né? De uma vida miserável, de uma vida medíocre, e aí a gente vai lá e recebe um raio da verdade que mostra você é mais do que isso. Você pode muito mais do que isso, né? Você tem aquele elogio que vem numa área da vida que você fala, o quê? Nossa senhora, eu não sou nada boa nisso, né? Mas talvez seja verdade. Talvez você não está vendo por causa da natureza, da expectativa com que você tem criado alguma torre aí, alguma percepção. Essa torre pode estar falando de relacionamento, como eu disse, pode estar falando de um trabalho, mas pode também estar falando das tais, né, das muito amigas aí dos esquizotéricos de plantão, as tais crenças limitantes. Fala-se muito disso, né? O que é a tal da crença limitante? Toda crença, por que eu não gosto muito dessa expressão, eu fico brincando? Porque toda crença é limitante, isso aí é uma redundância, né? Se eu tô falando de uma crença, eu tô falando de uma verdade estabilizada, uma verdade feita que eu tenho aqui na minha cabeça, né? As coisas são, isso é assim e pronto, acabou. As coisas são assim e pronto, acabou. É ou não é? Então aqui eu estou construindo uma torre. Toda vez que eu falo, a vida é para ser vivida assim. As regras, né, internas que a gente tem, que a gente se regula com elas e às vezes até fica regulando o outro. Você não pode fazer assim, é certo, é errado. Isso são nossas crenças, né? E outra lição incrível que a carta da torre traz, quando ela fala, como eu disse, desse momento que é de finalização de uma etapa, é assim, toda crença tem data. Toda crença tem data, ela tem o seu tempo, o seu lugar para ela ser verdadeira. E ela tem a pessoa a que ela se aplica também. Vocês concordam comigo ou não? Tem alguma crença aí que vocês tenham? Se tiver, deixa aí nos comentários. Ó, Elisa, não. Essa crença nunca muda. Isso aqui é certo hoje e para todo sempre. Deixa aí nos comentários. Porque assim, a maior parte, eu não consigo pensar em nenhuma, sabe? A maior parte daquilo que a gente entende como verdade é verdade para algumas pessoas num determinado lugar, num determinado tempo. Pensa nisso, né? E aí, se essas crenças elas precisam se transformar, será que a gente vai abrir mão delas naturalmente, indo percebendo que a vida é diferente, e a gente tem arcanos para isso também? Ou a gente vai precisar, né, de um momento em que eu me recuso a ver as coisas de outro jeito. E aí a vida vai lá e me mostra que, ó, agora acabou, agora você vai ter que lidar com isso sim. Ontem me deram um exemplo, mais um, e aí eu já vou para os elementos da carta. Um outro exemplo que eu vivi ontem e que me deixou com muita certeza de que eu precisava trazer ele aqui para vocês foi uma conversa com uma grande amiga minha que está cuidando, né, ela tem muitas tias que ficaram solteiras, estão velhinhas e precisam de cuidados hoje em dia e as sobrinhas cuidam, né, dessas tias e tal, que já estão com mais de 80, 90 anos. E aí o que elas têm? Ela percebeu e me contou, né? Elisa, é impressionante como a vida pega a gente em cheio e a gente nunca está preparado para a ideia de que a gente vai precisar do outro, precisar ser cuidado pelo outro, precisar às vezes até que o outro cuide da sua conta bancária, da sua vida prática, porque você está ficando velhinho e não está conseguindo cuidar disso sozinho. Né? Isso pode ser algo que pega a gente como um raio, né? Vem, invade a vida da gente a percepção crescente das nossas limitações. Somos todos e todas seres limitados pelo nosso olhar, pessoal. Ou seja, é impossível evitar que imprevistos aconteçam, que quebras de expectativa aconteçam. E se não dá para impedir, vou aprender com elas. Esse era o grande convite que eu queria deixar para vocês hoje, sabe? Vamos aprender, porque se eu tenho uma expectativa e um plano em relação à minha vida e ele não funcionou, eu sou um ser inteligente, adaptável, que pode sim transformar as condições e ganhar uma outra coisa.
O que prende a gente nesse cenário aqui de derrota, de tristeza? Tem gente que vive uma torre e passa o resto da vida aqui, né? Lamentando aquilo, numa teimosia meio infantil, meio imatura. Não briga comigo, eu sou só a mensageira. Pensa aí, se você não está insistindo em que as coisas sejam do seu jeito, senão você não sai daqui. Senão você vai ficar ali insistindo até a coisa acontecer do seu jeito. Isso normalmente mantém a gente aqui no pesar, como se a gente preferisse, ao invés de levantar, sacudir a poeira e ir para a próxima jornada, que é maravilhosa, diga-se de passagem, é como se a gente preferisse ficar aqui deitado chorando. Chorando as nossas expectativas, culpando o outro, culpando o mundo, culpando Deus, né? Pela nossa má sorte, por não ter conseguido aquilo que a gente queria. Principalmente mulheres aí que se identificarem com isso. Eu vou chamar vocês para dar uma olhadinha lá no mito da deusa Deméter, da mitologia grega. Tá? A mitologia, né, era uma protopsicologia do passado, e ela ajuda muito a gente a perceber facetas nossas, sabe? E muitas vezes, uma faceta, que vocês vão ver lá, né, na história da deusa Deméter, que ela tem uma faceta super chantagista, como se tentasse chantagear Deus, ou o universo, ou a lei do mundo, as leis universais, ou o outro, né? Ou o outro não quer me dar o que eu quero. Então, ao invés de adaptar a minha estratégia, eu vou ficar aqui chorando, me colocando como vítima, até fulano vir fazer o que eu quero. Até o universo vir me dar o que eu quero. Senão eu também vou emburrar. Uai, gente, será mesmo que a gente consegue parar a jornada da vida nessa cena e esperar que a gente tenha aquilo que às vezes não é para nós? Paulo, eu purinho, era eu purinho, entendi. Normal, Paulo, né? Isso é amadurecimento, é por isso, um dos motivos porque eu gosto muito do tarô, sabe? Ele me ajuda a amadurecer. Chegou essa carta, não tem choro nem vela, Elisa, sacode a poeira, aprende com a experiência, né? E vamos traçar novas expectativas, novos projetos. Não é porque uma expectativa minha foi frustrada que o ato de planejar, o ato de ter expectativas e tesão de realizar algo na minha vida precisa morrer. Né? O que vocês acham disso? Valéria, poderia colocar um link para uma boa leitura sobre esse assunto da deusa? Posso sim, Valéria, eu vou pôr. Eu vou colocar lá nos stories, assim que terminar a live, tá bom? Ai, que bom que você se interessou. O mito da deusa Deméter, né? Depois, quando a gente finalizar as lives sobre os arcanos maiores, eu tenho planos de outras lives sobre outros temas. Um deles, né, é bruxaria, né, esoterismo, e o mito da deusa Deméter, junto com a deusa Perséfone, ele é um mito que era usado na antiguidade, vou dar esse spoiler, depois eu faço uma live só sobre isso, se vocês quiserem. Era um mito usado, né, em ritos iniciáticos na Europa, ancestral, né, xamânica quase, antes mesmo da própria mitologia grega. Mas é um resquício de um rito iniciático, pessoal, de amadurecimento das mulheres. Sabia disso? Antigamente existiam rituais, né, ritos de passagem para ajudar e mostrando pra gente que a gente estava amadurecendo, que não dava mais pra gente voltar para os mesmos padrões do passado, né, que a gente estava crescendo e agora a gente tinha que se comportar de um novo jeito na sociedade, é o tal do processo de amadurecimento. Igual a gente encontra em muitas tribos, né, ameríndias, em que o menino, para passar a ser homem, ele tem que passar por alguns ritos, existiam ritos para ambos, homens e mulheres. Os ritos femininos tinham a ver com a própria história, né? São os mitos, os mistérios eleusinos, para quem quiser pesquisar, saber mais sobre. E eram mistérios, eram ritos que davam conta desse amadurecimento do nosso mundo emocional. A deusa Deméter, vou falar rapidinho a história, a filha dela é raptada, a Perséfone, é raptada pelo deus Hades, o deus do submundo. E ele fala, sua filha agora é minha e pronto. O que a deusa Deméter fala? Quebrou a expectativa dela, né? Ela tinha uma relação com a filha, tudo lindo. Chegou um raio e falou, ó, sua filha agora é minha, vai morar aqui no submundo. O que Deméter, a deusa da agricultura, faz? Ah, é? Então eu vou pedir para todos os deuses para você me dar ela de volta. Nenhum deus dá, porque, né, é o fatus, é o destino acontecendo na vida dela. E o que ela faz? Gente, ela começa a chorar. Ela senta, igual eu falei, esse mocinho aqui senta e chora, chora, chora. Ela seca, né, com o choro dela, ela seca. Porque ela está chorando, ela é a deusa da agricultura, ela tinha que estar trabalhando, né? Então, porque ela está chorando e não trabalhando, os campos começam a secar. A gente para de ter comida, inclusive, para a população.
Chantagem, gente. Pura chantagem com o mundo, com Deus. E como a gente perde com isso, né? Vocês já pararam para pensar? Eu já conheci pessoas, eu mesma acho que fui uma pessoa assim, lá na adolescência, principalmente, que eu negava ao mundo a minha presença como uma forma de puni-lo por não me dar o que eu quero. Gente, isso é meio bobo. Vocês não acham, não? Eu posso assumir que eu tô simplesmente com dor e que eu preciso de um minutinho lá, lambendo as minhas feridas, né? Junto comigo, me curando, recebendo carinho e acolhimento, porque convenhamos, é sempre muito ruim ter nossas expectativas, algo que a gente está construindo, devastado pela adversidade, pelo desejo do outro, pelo mundo, né? E pelo tal do destino. Não tô falando que tem que ser bom, e também não tô dizendo que a gente tem que na hora levantar e ir embora. A gente precisa, sim, de um tempo para se curar desse atordoamento, né? Você vê que isso aqui, ó, é atordoamento puro. Meu Deus, meu mundo caiu, tô na confusão. Se dá um tempo, então, para se acolher, né? Para se curar dessa expectativa, em lugar de jogar de cara para fora a raiva, né? A chantagem, ou botar para fora algo. Primeiro olha para dentro, primeiro vê, recebe essa cena horrorosa. Fala, meu Deus, minha deusa, como é que eu me sinto frente a tudo isso? Né? E ao fazer isso, você vai com certeza percebendo aos pouquinhos, se você fizer isso ao invés de botar para fora com chantagem, com culpa, com alguma performance aqui ainda tentando conseguir o que você queria, olha aquilo que mais ficou machucado com a história. Ali, atenção, ali você vai encontrar algo essencial para você. Você vai encontrar o pedacinho talvez mais verdadeiro da sua alma. Porque aquilo que mais nos machuca, gente, indica aquilo que é muito importante para nós. Isso faz sentido? Karine falou, ó, que incrível, essa live não vai dar para perder. Que bom. Não sei se é essa ou a próxima também vai ser muito boa, porque a gente vai falar exatamente dessa estrela, dessa centelha. Pessoal, eu sei que é horrível sentir dor, se sentir traído, traída, né, pego numa situação em que as suas expectativas foram para baixo, foram jogadas ao chão, é horrível, eu detesto passar por isso também, não tô aqui idealizando, porém é útil. A gente tem que lembrar que nem tudo que é bom, que gera prazer é bom, e nem tudo que gera dor é ruim. Às vezes aquilo que tá te gerando dor tá te mostrando algo que é importante para você. Exemplo, fulana me traiu num relacionamento amoroso. Isso é uma das torres mais comuns de aparecerem nos relacionamentos, nas tiragens, né, de cartomancia. Olha, se fulano te traiu e doeu demais, porque, ó, sinceramente, tem gente que é traída aí e não dói muito não, tá? As pessoas são diferentes. Mas se em você doeu, é porque pra você, olha só, se eu olhar pra dentro, ao invés de parar e xingar o outro, né, ir lá e acabar com ele fora, né, eu posso me recolher e falar, caramba, se tá me doendo tanto ser traída, é porque é muito importante pra mim a lealdade. É porque é muito importante para mim a fidelidade. Então, claramente, eu não posso ficar com essa pessoa. Eu não vou ficar com ele ou ela, não é porque ele ou ela não gosta de mim e por isso me traiu. Eu não vou ficar, olha a diferença da perspectiva, pessoal. Porque o tanto que isso me doeu me mostra que é muito importante para mim ter alguém leal ao meu lado. E se isso é muito importante para mim, eu vou continuar buscando, eu vou buscar outras pessoas, eu vou buscar outras relações, não só amorosas, né? Pode ser de amizade, familiares, mas sempre lembrando, porque afinal eu já passei pela torre, eu aprendi com ela. Tal coisa, se me doeu, é porque é importante pra mim. Acabou, não é sobre o outro, é sobre mim. E aí, isso é incrível, eu retomo o protagonismo da minha vida. Porque é muito comum nesses momentos, né, pessoal? Olha, eu tava toda protagonista, diabona, criei o que eu queria, passei pela torre, ou seja, algo veio e falou, para Elisa, não vai ser tudo do jeito que você quer, para Elisa, não dá para chegar a Deus, né? Você é só um ser humano, a sua criação, ela não é régia, ela não é coroada, não é melhor do que qualquer adversidade, não tá acima, né, dos infortúnios do destino e das escolhas dos outros. Então baixa sua balinha aí. E aí é muito comum que nessa cena eu saia do protagonismo da minha vida e coloque o outro, o raio, o portador, a portadora do raio, como protagonista, como principal foco da minha atenção.
E aí eu fui traída, eu vou começar a xingar o outro vai ficar sempre nos meus pensamentos, ou aquela demissão, né? Eu vou demonizar o meu chefe ou a minha chefe. Quando o que eu devia estar fazendo para sair o mais rápido possível desse cenário peraí, deixa eu analisar o que me machucou. Isso são as indicações de onde mora a minha essência. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui comentários agora, ó. Que incrível, vamos ver. Comecei a ver a torre como início de um novo ciclo iniciático. Não é fácil, mas a gente vai reconstruindo com mais solidez. Tatiana falou tudo. Não é fácil. Não é para ser fácil. A vida não é tão fácil, gente. Né? Essa etapa aqui, se você vê alguém passando pela destruição dos seus sonhos, expectativas, com um sorriso no rosto, cuidado. A pessoa pode estar muito mal. Ou daqui a pouco pode ficar muito mal. É importante, né, reconhecer, mesmo que não para os outros. Elis, eu não quero mostrar minha fragilidade para o outro. Tudo bem, fica plena, mas para você, para o seu terapeuta, para sua terapeuta, né, para quem é íntimo e você sabe que te ama e você ama e confia, deixa fluir. Demonstra a sua dor, tá doendo. Se você assume que tá doendo, você tá assumindo que aquele ponto da vida é importante para você. E aí você pode se dedicar a esse ponto da vida em breve. Me doeu demais perder o emprego numa área X. Caramba, continue então investindo nessa área. Porque se te doeu, é algo que te afeta, né? Afetos dizendo que te afeta profundamente. Isso é autoconhecimento. Só que, enquanto lá no mago, né? Lembram do mago? O mago não tá aqui, mas o mago era uma carta ótima, né? Eu tô aprendendo as ferramentas que eu tenho para lidar com o mundo, meus talentos, meus dons. Isso é a gente aprendendo com a vida, né? Mas isso aqui também é. Eu reconhecendo onde as minhas ferramentas falham, onde não importa quão boa construtor de realidade eu seja, a vida tem seus desígnios e ela não é só para mim, o mundo não é feito só para mim. Né? É um caminho para a humildade também, maravilhoso, né? De reconhecimento do poder, afinal a gente reconheceu muito poder na live anterior, mas ao mesmo tempo reconhecimento de que nem tudo tá sob o meu poder e é isso, é para ser assim, não é para ser diferente. Então não vou ficar aqui magoada xingando Deus e o universo. Se eu sou mais uma, né, fratelo, mais um irmão, irmã na criação, por que será que o mundo deveria sempre suprir as minhas expectativas? Mesmo quando elas, né, entrecruzam o caminho da expectativa do outro? Eu sou filho único de Deus? Filha única da Deus? Acho que não. Agora, uma coisa importante também pra gente refletir, vai dizendo aí se vocês estão curtindo ou não. Qual será a diferença? Esse é um fim de ciclo, a Tatiana marcou muito bem, é o fim de ciclo iniciático. Toda vez que eu falar em iniciático, não tô falando de um ritual bonito num templo, viu, gente? Pelo amor de Deus, né? Um ritual iniciático. Em geral, vocês vão ver aí coisas acontecendo muito mais cênicas, né? Um teatro iniciático do que uma iniciação genuína. Porque uma iniciação genuína é algo que acontece na sua vida, nem precisa ser dentro de um templo, dentro de uma ordem iniciática, de bruxaria, nem nada do tipo. Uma iniciação, vocês aí com certeza já tiveram iniciações. É aquele momento da vida que algo acontece e que transforma profundamente você internamente. A sua forma de pensar, de agir, de sentir muda. Tipo uma chavinha, né? A gente costuma falar assim no mundo profano, no mundo do dia a dia, assim. Virei uma chavinha, Elisa. Não, virei uma chavinha. Antes eu pensava assim, agora eu já penso assado. E a gente não volta atrás. Não existe voltar atrás na iniciação, né? É o tal do rito de passagem. Então, esses momentos da vida, a torre, ela é um momento iniciático, ela é um momento em que você pode até tentar continuar vendo as coisas conforme aquela crença que você estava construindo, mas o mundo veio e te mostrou que as coisas podem ser muito diferentes dela. Então, de duas uma, ou você vai ficar teimosa, insistindo em crenças arcaicas, ou você vai olhar para essa oportunidade de se transformar. É pela dor? É, mas é uma oportunidade de transformação e de amadurecimento. A Aline falando, a torre me lembra a noite escura da alma. Que bom você falar disso, Aline. Porque a noite escura da alma, sim, ela tem relação com o arcano da torre mesmo, eu concordo plenamente com você. Mas como ela é um fenômeno, né, também do caminho iniciático, eu tô vendo que eu tenho muita gente esotérica e muita gente que já tá no caminho espiritual. Vocês conhecem os termos, né? Noite escura da alma e tudo mais. A noite escura da alma, ela tem relação, sim, com o arcano da torre, mas ela tem também relação com o arcano da morte. Foi bom você falar disso, porque agora eu pego o gancho e venho fazer essa distinção que é muito importante para quem aí tá querendo aprender cartomancia, aprender tarô para tirar para outras pessoas também. Porque olha só, a morte indica um fim de ciclo, não é verdade?
A torre também. Qual é a diferença? Vocês conseguem de cara? Só vem, antes de eu dar a resposta, vejam aí. Qual será a diferença entre a morte e a torre? Ambas indicam um fim de ciclo, a gente já sabe. Desse ponto não dá para seguir mais. As duas cartinhas falam isso pra gente. Ó. Desse ponto que você tá, do jeito que você tá, do jeito que as coisas estão, não dá para seguir mais. Então qual que é a diferença? Estou bem nessa fase, a Iriane diz. Espero poder te ajudar, viu? Com as reflexões aí, para você passar por essa fase, moça. Já aconteceu comigo também acontece demais, gente. É bom, significa que nós estamos no ciclo da vida, no ciclo da jornada de tarô. Então tá tudo certo. É bem isso, a chave vira. Exato, né, Tatiana? Ó, a chave vira. Eu era uma pessoa antes desse processo iniciático e agora sou outra nesse ponto. Mudamos sem querermos, às vezes, sim. Porque essa coisa do querer, né, Paulo, é muito consciente. A gente muda inconscientemente o tempo todo. Né, a gente vai... O ser humano é um trem incrível. Eu trabalho com cartomancia, inclusive, porque eu encontrei uma linguagem sobre o ser humano. Gente, eu adoro o ser humano. Eu acho que a gente é adaptável, muito mais do que a gente imagina. A gente tem tantas camadas, né? Conscientes, inconscientes. Bom, dei um tempinho para vocês pensarem qual será a grande diferença entre a morte e a torre. Bom, aqui você vê uma figura com uma a figura ceifadora, né? Ela tá com a foice na mão. Tem um domínio de uma criatura sobre uma ferramenta que corta, que finaliza. Isso é muito diferente da gente ter aqui. Qual que é a ferramenta da destruição? Aqui a ferramenta da finalização é a foice. Ela tá na mão de uma figura. Aqui a ferramenta de finalização é o raio, né? Ou essa língua de fogo que vem do alto. E ela não tá na mão de ninguém. Ela tá na mão de Deus, do destino, das adversidades. Já dei a dica aí, né? Pessoal, o que acontece? A morte é uma morte provocada. É um fim de ciclo que a gente precisa ir lá e botar um ponto final na história. Isso é muito, muito importante para quem tá aprendendo a tirar tarô para si mesmo, tá? Para si mesma, principalmente em situações de decisão. A morte, ela fala, moço, moça, essa situação que você tá perguntando, ela não dá mais, ela vai ser finalizada, ela precisa ser finalizada e quem vai finalizar é você. Pelo menos a forma mais harmônica que o tarô indica, a forma mais benfazeja, né, que vai fazer bem para o maior número de seres envolvidos na situação, é você ir lá e botar um ponto final nessa história, ok? A morte indica uma ação, tanto é que ela vem na jornada depois do pendurado. Quem lembra dele? Assistam aí de novo para comparar, tá? Não precisa só acreditar em mim, não. Assiste a live do pendurado, depois assiste a da morte. Vocês vão ver que lá no pendurado a gente estava numa etapa da vida que era de profunda estagnação, quase tédio. Né? Se não profundo tédio mesmo. A gente estava ali parado, à mercê, né? A grande sensação do pendurado é que ele está à mercê do mundo, das pessoas e que não tem nada que ele pode fazer para mudar. Percebam então que a grande cura dele, é por isso que a morte vem depois. Lembrem sempre, a jornada dos 22 arcanos maiores do tarô é uma jornada de criação de demandas que são solucionadas pelo mistério seguinte, pelos arcanos seguintes. Qual foi a demanda criada lá na experiência do pendurado? Eu preciso me sentir de novo um agente no mundo. Eu preciso de novo sentir que eu realizo aquilo que eu quero, que eu tenho potencial de realização. E aí o pendurado, então, qual que é a cura dele? O mistério seguinte, o arcano da morte, que vem e põe a ceifadora na mão dele, a foice na mão dele. Fala, vai lá então. Né? Dá o passo. Fala para esse moço, para essa moça, essa relação não dá mais. Vai lá, pede demissão. Vai lá, muda de curso, vai lá, né? O fim de uma etapa, pessoal, nem sempre é cortar alguma coisa, tá? Às vezes é começar algo que você não sentia, né? Que tinha possibilidade nenhuma de começar. E aí, a morte é a morte de quem? Daquele ser limitado anterior, que não sentia que dava conta de fazer uma grande mudança na própria vida. E por que é muito importante aprender isso? Antes, muitas etapas antes, muitos degraus antes disso aqui acontecer. Afinal, isso aqui é o arcano 13, aqui a gente já está no arcano 16. Porque já que eu aprendi que eu também posso cortar coisas da minha vida e finalizar ciclos, o outro também pode. Teve alguém aí que pôs nos comentários, né? Olha lá, ó. Tá na mão do outro, disse a Nia exatamente. Né? Aqui, ó, é quando a gente é pego por uma ação do outro que finaliza uma história com a gente.
né? Esse outro pode ser alguém mesmo, né? Alguém que finaliza uma relação que você não queria finalizar, alguém que te demite, alguém que não quer mais, né? Se relaciona, enfim, qualquer coisa que aconteça e que quebra a expectativa do que você estava criando. É a morte que vem de fora. É a morte que vem de um lugar que é estranho a nós. Pode ser o luto, né? A morte abrupta de alguém muito amado. Pode ser um acidente. Pode ser qualquer coisa. Por isso a torre é tão desesperadora, né? E aí eu falo desesperadora com esse sorriso no rosto, gente. Não é ironia minha, não, juro por Deus. É porque, de fato, assim, primeiro que eu sou uma pessoa que ri no desespero, é verdade, isso é um fato. Segundo que seria cômico se não fosse trágico. Eu lembro muito dessa frase quando eu fazia teatro, sabe? A vida seria muito cômica, seria muito engraçado, né? Pensar que, caramba, a gente pode construir, a gente é chamada nesse mundo a compartilhar da criação, a criar, a ter ideias maravilhosas do que a gente quer criar, mas sempre vem juntinho, a certeza de que as coisas não vão ser exatamente como a gente queria. Seria engraçado se não fosse muito trágico, né? É esse o chamado. Eu fico imaginando aqui, sabe o quê? Provavelmente foi uma imagem aqui que as anciãs me trouxeram para eu compartilhar com vocês. Vocês já viram um desenhista, uma desenhista muito talentosa criando? O que ela faz, né? Ela vai lá e primeiro faz um monte de linhas retas, um monte de círculos, é o esquema, né? Pensem nas suas expectativas, na torre que vocês constroem, na hipótese que vocês têm, né? Como esse esquema, esse sketch de desenho. Quem nunca viu, vai lá, olha aí uns videozinhos de Rio, sei lá. Vocês vão ver que desenhar, né, tem duas etapas básicas. E aí me corrijam os desenhistas, eu não sou desenhista, eu sou só uma admiradora. Mas eu sei que tem essa etapa do esquema, né, em que você vai lá e porta linhas retas, onde que seu traço vai passar, círculos e tal e tudo mais, é um esquema. E aí depois você começa a criar, você começa a botar formas curvas, né? Você começa a fazer cabelos, olhos, se for uma figura humana lá que você está desenhando. Você começa a apagar, olha o raio, apagar aquelas linhas retas do início, porque elas eram só um formato, né? A nossa ideia daquilo que a gente vai ter no nosso futuro nunca vai ser exatamente igual à realidade, né, gente? Acho que todo mundo aí que já passou dos 30, 40, enfim, já passou por algum processo que te amadureceu muito, sabe exatamente do que eu tô falando. Isso não é novidade, né? O fato de eu ter uma expectativa é o meu esqueminha. A obra final vai ser muito melhor que isso. Mas se eu ficar muito apegado ao ideal que eu tinha e só daquele jeito é que vai me servir, eu tô impedindo o universo, o mundo, as outras pessoas de me surpreenderem. E como eu disse lá no início, a surpresa pode ser horrível e aí a gente vai sofrer e vai chorar, para depois levantar, né, limpar a roupa e seguir em frente. Mas pode ser uma surpresa maravilhosa. Quem nunca ouviu algo assim, né? Deus, os planos de Deus, ou da deusa, né? Não sei qual é o seu panteão e sua divindade aí. Mas os planos que ele ou ela tem para mim são muito maiores do que os meus. Do que a gente está falando nisso? Muito para além de ser só uma afirmação cristã ou religiosa, a gente nessa frase, eu acho ela linda, a gente está assumindo que a gente é um pedacinho da criação. Com muita capacidade de criação, isso não é se diminuir, não. Com muita capacidade de prever, de ter ideias, de tentar executá-las, mas também de se surpreender com o mundo, de ser surpreendida por novas possibilidades e aí, ó, expandir no nosso olhar. A torre é um chamado para a gente expandir o nosso olhar, para a gente aprender a ver o mundo de outras formas, só que é a forceps, né? É de um jeito difícil. Por quê? Porque eu não quero. Tá confortável, né? De novo, uma outra palavra que eu não posso sair daqui hoje sem falar é da tal da zona de conforto. É ou não é? Né? Essa torre aqui, ó, ela não tem porta, eu não preciso me comunicar com o outro, gente. Nem vou entrar aqui, eu não tenho tempo para isso. Mas depois, terminada a live, vocês pegam o cafezinho de vocês, o chazinho e vai pensar. Vai pensar se essas redes sociais, se o mundo que a gente está vivendo, né? A gente não precisa mais nem ouvir propaganda de música. A gente tem só as músicas que a gente quer, né? A gente tem um celular só com o mundo que a gente quer. Será que a gente não está construindo uma torre? Sem porta, sem comunicação com o outro, sem ter que ficar aceitando ouvir a música que o outro quer, ouvir a propaganda que o outro quer.
Eu penso muito nisso, sabe? Depois vocês deixem aí nos comentários. Eu tenho medo, ainda mais agora com aquele óculos da Apple, né? Cada vez mais a gente está se voltando para um mundo que é feito à nossa imagem e semelhança. Eu querendo ser Deus. Vai lá ver a história da Torre de Babel para ver onde é que isso vai dar. Né? É como se a gente estivesse querendo esquecer que o mundo é um resultado do que eu quero e do que o outro quer. Tem hora que eu não vou poder ouvir minha música, ver o que eu quero, o vídeo que eu quero. Eu vou ter que negociar. Eu trabalho num terreiro, né? Eu acho que isso é importante hoje para eu comentar com vocês algo. E aí, recentemente, a gente estava batendo um papo sobre que tipo de estudo a gente tem que oferecer para uma pessoa ser uma boa pessoa para incorporação, para trabalho mediúnico num terreiro. Apesar de, é importante lembrar, né? Nem todo mundo tem o dom mediúnico para incorporação. Existem vários outros dons. Mas será que existe curso, né? E aí veio um argumento de uma pessoa antiga da casa, que eu concordo. Ela, não, gente, antigamente não tinha curso para isso, né? A pessoa que tinha o dom, ela ia lá e fazia o trabalho de comunicação com o mundo dos mortos e ajudava as outras pessoas. Eu concordo com isso, né? Eu sou uma pessoa, né? Eu nasci e criada em terreiro, meus pais, enfim. Porém, pessoal, se antes não tinha necessidade de um curso, eu começo a pensar que hoje em dia tem sim, tá? E ó, não é curso de ficar lendo livro sobre Exu, sobre Pombagira, sobre espírito, nada disso. É sobre humanidade. Eu acho que cada vez mais a gente precisa aprender a se comunicar, não com base naquilo que eu quero que o outro me dê, porque se ele me der o que eu quero eu fico, se ele não me der o que eu quero eu vou embora. Mas com base em saber lidar com o mundo e com as pessoas, com o que elas podem dar no momento. E com você também, com o que você pode e não pode dar para a relação naquele momento. Para mim, né, posso até estar idealizando um pouco o passado, mas para mim os nossos pais, avós e bisavós, exatamente porque não tinha celular, não tinha tanta essa possibilidade de viver num mundinho só seu, né? Eles sabiam mais um pouco sobre isso, vocês não acham, não? Sobre uma vivência mais equilibrada aqui dessa torre, saber que a gente constrói nossa expectativa, mas eu tenho que lidar com o outro, né? No mínimo, eles eram pessoas que não podiam ouvir só as músicas que queriam, porque eles tinham era rádio, e no rádio tocava era um monte de música, as que você queria, as que você não queria, propaganda no meio, e você tinha que lidar, porque a vida é isso. A vida não é um stories de Instagram feito à sua imagem e semelhança, né? Só pra você, com as coisas que você quer ver. A vida é isso aqui, né? E lidar com isso, eu acho que é o que permite amadurecimento. É o que a criação, a natureza, o que Deus quis pra nós, sei lá. Aí eu já começo a viajar assim. Acho melhor eu ir terminando, né, a live? Deixa eu ver como é que vocês estão, porque eu já tô viajando demais da conta. Tatiana, concordo totalmente com você. Ai, que bom, Tatiana. E pensem, tá? Pensem, não precisa concordar comigo de cara, e eu não estou dizendo que por si só o telefone, a internet é uma coisa ruim, tá? É muito mais complexo que isso, o problema é esse. Quem dera se fosse fácil assim, né? Ó, isso é bom, isso é ruim. Tira o celular da vida. Não dá. Também né, o trabalho de muita gente e tal. Mas vamos pensar, vamos lembrar, se a gente pode usar todos os celulares e tablets e smartphones que a gente quiser. Se a gente não esquecer desse aprendizado, esse aprendizado profundo de que a gente é parte de um todo e que é parte da vida humana o sofrimento. Vão aceitar? Vão aceitar que é parte do sofrimento? É parte de ter que negociar, ter que fazer aquele trabalho chato às vezes que você não quer, ter que relacionar com aquela pessoa que às vezes você não quer? É parte, né? E a gente aprende nesses momentos também. O desafio é o equilíbrio. O desafio é o equilíbrio, né? E o equilíbrio, nossa, que bom! Eba, ótima oportunidade de falar uma coisa importante. A Carol disse, fala mais. Ai, que bom, vou falar, Carol. Todo domingo, 9h da manhã, meu, desato falador aqui. Almeida, é uma delícia te ouvir. Que bom, fico muito feliz. O que você está expondo é tudo verdade. Ai, que bom, gente. Eu tô confirmando cada vez mais com esse perfil que a gente atrai pessoas parecidas com a gente, né? Há muita concordância nos comentários de vocês, isso me deixa muito feliz. Pois é. E aí, vou aproveitar a fala da Tatiana, eu vou fechar com essa, que eu acho que eu fecho com chave de ouro, né? É o desafio do equilíbrio. Sabe, uma grande pegadinha que a gente cai nessa coisa do equilíbrio? Eu sei que eu caio muitas vezes, acredito que vocês também. Opa, fiz bobagem? Não, peraí. Apareceu um monte de coisa, aí voltou. A gente às vezes acha que equilíbrio é um meio do caminho, é um ponto certo entre um excesso e uma falta. Não é verdade? Então vamos lá, o equilíbrio entre a ira e a serenidade está aqui no meio do caminho, né? Eu nem posso negar a ira, porque a ira, ela mostra, né? A ira, inclusive, tem tudo a ver com a carta da torre.
A ira em nós é aquilo que mostra pra gente que naquela situação tem algo muito importante para você sendo ameaçado, né? Alguém tá interpondo, alguém tá superando um limite, né? Passando de um limite que é importante para você. Por isso é que aí os seus afetos vão lá e geram ira, né? Ou seja, a ira não é ruim. A ira é importante porque ela mostra para você onde você se indigna, onde questões importantes para você estão sendo, né, vilipendiadas, estão sendo ameaçadas. Então tá, a ira é importante, no excesso não, claro que não. E também a serenidade que está lá no outro ponto, ela também não é interessante sempre, né? Mas ela é muito boa, porque ajuda a gente a lidar com as coisas de um jeito mais afetivamente equilibrado. Beleza. Então, o ideal não é eu estar nem na ira, nem na serenidade, né? É eu estar no meio do caminho, o tal do equilíbrio. Porém, uma grande falta nossa nesse raciocínio é lembrar que equilíbrio não é uma coisa assim, igual a torre. Eu tô aqui no equilíbrio, eu tô aqui parada, no meio do caminho, entre a ira e a serenidade. Não, é movente. Tá? Isso é muito... Se vocês lembrarem disso aí nesses momentos de vocês vão perceber que às vezes o ponto de equilíbrio para lidar com uma situação vai estar mais próximo da ira. Porque provavelmente você está lidando com alguém que invade muito o limite do outro, que está tendo um comportamento narcísico ali. E aí você vai ter que demonstrar com a sua ira que aquela pessoa está ultrapassando um limite seu. Mas você não vai lá pro extremo da ira. Você estava aqui no meio, você vai dar uma arredadinha para lá, nessa situação. Uma outra situação vai exigir mais serenidade de você. Por exemplo, quando seu filho, sua filha, não sabendo o que está fazendo, foi lá e fez coisa errada. Talvez o melhor não seja demonstrar com ira que aquilo foi errado, mas demonstrar com um pouco mais de serenidade. E por que eu tô falando disso, pessoal? Exatamente por essa natureza estática, dura da torre. Né? A gente muitas vezes acredita que se a gente ficar muito duro, muito dura naquilo que a gente pensa, muito duro, muito dura, não se manter firme ali, vai ser a forma de ter equilíbrio na situação, né? E nem sempre, ou quase nunca. Equilíbrio tem a ver com você ser capaz de fluir, né? Vocês me corrijam se eu estiver enganada, é o que eu aprendi até então. Ser equilibrado, ser equilibrada, não é aquela pessoa que tá sempre do mesmo jeito, com a cara blasé de paisagem. Nada o afeta. Não, isso inclusive é muito estranho. O equilíbrio ele tem a ver com eu saber adaptar, eu tô atenta à minha intuição, eu tenho sempre tanto uma conversinha interna acontecendo, eu ouvindo como eu me sinto, como uma conversinha externa, porque eu tô atenta não só ao que as pessoas dizem, mas à forma como elas dizem, né, o que acontece no ambiente, e dessa forma, atenta a todas essas informações, eu vou lá e vou escolhendo como é que eu quero agir em cada cenário, com cada pessoa, em cada situação. Né? Para mim, até então, equilíbrio tá mais por aí. E se eu tô assim, não tem torre que me deixa no chão, gente, pelo menos não pro resto da vida, sabe? A gente às vezes cai, enfia o pé na jaca, vai sofrer pela quebra das expectativas, da traição, vai chorar com amigo, com amiga, mas depois vai levantar. Porque afinal, e eu vou finalizar nossa live por aqui, isso aqui é só o Arcano 16, tem muita coisa ainda pela frente. Nossa jornada só termina lá no Arcano 21, na Carta do Mundo, em que a gente vai, com a ajuda da deusa Sofia, a gente vai unir toda essa sabedoria e se tornar um ser humano completo, um ser humano pronto, apto para lidar com esse mundo, não como a gente queria que ele fosse, mas como ele é, né? E aí a gente vai se adaptando para aprender cada vez mais. É isso, gente. Agora sim eu falei tudo que eu tinha que falar hoje, fiz meu serviço. Quero muito, muito ouvir vocês. Depois eu passo um tempão aqui lendo comentário, botando coraçãozinho, me identificando ou não. Adoro as mensagens. Por favor, contribuam, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o que mais que vocês têm? Mesmo o nosso equilíbrio fisiológico também segue esse raciocínio de equilíbrio que você colocou. Incrível, Tatiana. Tatiana com exemplos ótimos. O nosso corpo é assim, nada aqui tá parado, tá tudo se movendo, né? Em equilíbrio quando tá saudável e em desequilíbrio, no excesso ou na falta quando tá doente, né? A natureza, gente, explica tudo. Ou muita coisa, se a gente estiver atenta para observar ela. Adoro as suas leituras, sempre tem algo que bate com o que precisa ouvir e refletir. Ai, que bom! Estou nesse momento de transição, que Deus sempre te ilumine, amém. Amém nós todos. E que bom, viu? Que bom que você está em transição, Rosana, porque a gente sempre tá, né? Às vezes a gente tá mais ou menos consciente, mas tem épocas da vida que parece que tudo tá mudando, né?
E se você tá nessa época, eu vou te dar uma notícia boa. Semana que vem chega a estrela. É nessa cena, não tem como a gente viver isso aqui, a quebra das nossas expectativas, sem a gente sair aprendendo um pouquinho mais sobre a gente mesmo. Então isso é maravilhoso. O fim, né? O resultado é maravilhoso, ainda que doa o processo. Amei, gratidão, muito obrigada. Gratidão, queridos, gratidão. Ô, Amanda, você chegou no final, vai ficar gravado. Como sempre, porque aí vocês veem, revêem. Eu falei isso esses dias, né? Essa semana lá nos stories. Para os íntimos, para as íntimas aí que frequentam os stories. Eu falei, tão importante quanto ver um conteúdo uma vez ou ler um livro uma vez, é depois, numa outra etapa, num outro momento, ir lá e ver de novo, tá? Não sei como é que é pra vocês, mas muitas vezes, muitos livros que eu li, que foram muito importantes numa etapa da vida, em outra etapa eu fui reler, gente, parecia outro livro. Se não fosse o mesmo lá com as minhas marcas, eu não ia saber, eu ia achar que era outro, sabe? Como é que eu li isso e não pensei nisso, ou isso não ficou claro pra mim? Então, isso é uma sugestão mesmo. Revejam as lives quando quiserem. Vocês vão ver que outros insights, outros esclarecimentos vêm. Vai cair aqui de paraquedas, mas amei a live. Ah, que legal, Carol! Seja bem-vinda, querida. Fica à vontade. Comecei essas lives aqui, tô amando. Espero fazer muitas outras. Queria mandar para minha mãe. Vai ficar gravada, Carol. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Bom domingo, gente. Então vou finalizando mesmo. É isso. Cris, bom domingo para você também. Foi maravilhoso como sempre. Que bom. Aí agora quem tiver um tempinho, quem tiver um tarô à mão, agora tá na hora de pegar o café, pegar o chá, né, antes do almoço. Dá uma olhadinha para a carta da torre. Fica aqui, ó, faz a sua meditação, a sua reflexão. A própria carta conversa com a gente. Eu sempre falo isso. Ó, eu quero aprender tarô, não sei como, Elisa, me ajuda? Vou dar uma dica. Começa pegando um tarô. Antes mesmo de procurar professor, professora, curso, né? E olha que eu dou curso de tarô, então assim, tô advogando contra mim, mas não tão contra, tá? Porque ainda com os meus alunos eu falo isso. Em último caso, a principal relação que precisa se estabelecer é entre você e suas cartas. O resto é bagagem que você vai adquirindo. Faz um curso aqui, outro acolá, por um tempo tem um mestre, depois vai embora, tá? Porque a relação íntima mesmo é a sua com as suas cartas. Beleza? Então é isso, meus queridos, minhas queridas, amei o tema, passamos pela torre, parabéns pra nós, agora vamos lá pra estrela, só coisa boa domingo que vem, tá? Só coisa boa assim, né? Nós vamos recuperar nossas esperanças, mas também a gente precisa entender melhor sobre o que é ser vulnerável no mundo. Essa mocinha aqui toda peladinha na natureza, ela tem um trem pra ensinar pra gente sobre isso, tá bom? Sobre vulnerabilidade. Ó, um enorme beijo para vocês. Fiquem todos e todas muito bem. Que a semana seja incrível. Essa semana mais tranquila a gente conversa mais. Tchau, tchau.